Na verdade, o que a gente tem aí? A gente tem uma separação já bastante marcada pela educação geral, a formação geral e a formação específica, mas a gente tem a possibilidade, e as políticas públicas hoje atual pensam nessa vertente, a partir do ensino médio, a partir da educação profissional e também da educação de jovens e adultos, da relação mais forte, quando você fala, por exemplo, a relação da formação geral com a formação profissional acontecendo de forma integrada. E aí aquelas divisões que existem na educação profissional acontecer concomitantemente, separada ou integrada, a gente tem pela perspectiva integrada de unir a formação geral com a específica, né? Então, é uma proposta, obviamente, hoje posta para o ensino médio, que também insere a educação de jovens adultos. E aí a gente tem, obviamente, pela discussão tecnológica, né, que aí, na verdade, implica nessa unidade de teoria e prática, e aí tem um palavrão aí, né? É a omnilateralidade do ser, é exatamente quando ele se percebe e se enxerga nessa relação teoria e prática bastante imbricada. Acabou o meu tempo. Estou no último slide. Então, como eu chamei a atenção, essa relação com a educação de jovens adultos acontece a partir desse reducionismo do trabalho, a partir da lógica do mercado de trabalho, e a gente tem políticas públicas, né, sobretudo a partir dos anos 90, que marcam esse reducionismo. Né? Alguns programas, obviamente, de governo vieram a marcar esse reducionismo. Então, a gente tem também uma possibilidade de entender o trabalho por outra lógica, e, de fato, programas posteriores vieram a pensar sobre isso, como eu chamei a atenção, que é chamada de perspectiva ontológica, e aí a constituição do sujeito em sua totalidade. E aí é, de fato, chamar a atenção para a não separatividade de trabalho e educação nestas políticas. E aí chama a atenção o Programa Nacional de Qualificação Profissional, do Ministério do Trabalho, chama a atenção o Programa Nacional de Economia Solidária, já falado aqui, né, pelo Clóvis, inclusive, chama a atenção esses programas que, de fato, fazem com que haja essa retomada da relação educação e trabalho. E a educação de jovens e adultos, marcadamente aí nestas políticas públicas, chama a atenção o quê? Que é o lugar de produção do ser e da cultura, portanto, desse sujeito total. É um sujeito, portanto, de vivência, de experiência, né, que já sabe construir e reproduzir a sua vida e ensinar, né? Então, um sujeito que, dentro desse espaço, ele tende a fortalecer esta relação trabalho e educação, e não separar. Por conta exatamente dessa sua experiência, por conta exatamente dessa sua vivência e de entendimento sobre o mundo e sobre a vida. Basta ver em sala de aula, né, que você tem, na perspectiva da não escolaridade dos adultos, o autoconhecimento pela sua experiência, pela sua vivência de vida. Então, a via de acesso para, de fato, marcar essa união, ou retomar essa união de educação e trabalho, é pela economia solidária. E aí, a gente tem a perspectiva, também lembrada aqui em exemplos pelo Clóvis, das redes, né? Das redes colaborativas locais e globais. Né? E aí a gente tem uma perspectiva já marcada hoje, na contemporaneidade, pela ampliação dessas redes. Né? O que chama a atenção, como lembrou o Clóvis, o que Boaventura trabalha, num livro chamado Produzir para Viver, são uma série de organizações de nível internacional, eu cito a Mondragona aqui como exemplo, que se constitui numa rede ampla. E a gente tem, para não ficar tão longe, no Brasil, o fortalecimento disso. Nós vamos bem aqui, na cidade estrutural, que aí eu faço uma denúncia, inclusive, porque o governo do Distrito Federal pensa em remanejar o lixão para a cidade de Samambaia, tá? E formar naquela cidade ali um aterro sanitário e deslocar, então, aquele, digamos assim, ente produtor de trabalho para aquela localidade, porque a cidade estrutural nasceu com essa lógica do lixão. As pessoas pegarem o material reciclável para gerar renda.
Tanto é que nós temos ali na cidade estrutural 6 cooperativas, né, com 22, se não me falha a memória, se meus dados não estiverem corretos, em Brasília, que trabalham com material reciclável, constituindo-se numa central, a Centicop, né, Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis. Então, vejam, isso é uma rede que às vezes nós desconhecemos. E, inclusive, nem mesmo contribuímos com ela, porque estruturalmente não nos é dada essa oportunidade, né, de fazer a separação do lixo e de contribuir com esse processo, né? Então a gente tem isso marcado, e dizer que essas redes de fato se fortalecem, e aí a gente tem, que aí o Euclides Mans, que é um economista, né, nos faz pensar mais fortemente nessa possibilidade de um novo modo de produção. Tá? Ele fala das fendas sistêmicas da sociedade capitalista para que a economia solidária possa entrar e inserir-se fortemente, utilizando todo o processo da sociedade capitalista. Não é nem um rompimento como pensou Marx, né? Um rompimento a partir daquela perspectiva evolutiva que ele nos apresentou nos seus estudos. E aí, como incluir toda essa discussão no currículo de educação de jovens e adultos? Eu me reporto aqui até a professora Margarida, que está ali, que escreveu um texto junto com o Tia Vera, né, um livro chamado Economia Solidária e Educação de Jovens e Adultos, que trazia já essa pergunta. Não sei se ela já tem a resposta, aí, depois de 5 anos, né, porque o livro é de 2005, como a gente incluir essa perspectiva, né, de forma curricular na educação de jovens e adultos. Isso é para refletir, isso é para pensar. Muito obrigado.